Olá, amigos da Eletrotécnica, disciplina Eletricidade. Vamos agora finalmente conhecer as nossas cargas mistas. Vamos lá? Para começar, vamos a uma pequena revisão rápida dos tipos de cargas, que vocês já conhecem muito bem. Então, temos aqui um circuito elétrico, basicamente 4 tipos de cargas que vocês já conhecem. A resistiva, alguns exemplos, indutiva, capacitiva e a mista, que a partir de agora será o nosso foco. A resistiva já sabemos que ela é medida em ohms, representada pela letra R. A indutiva, representada pela letra L, medida em henries. A capacitiva, medida em farad, representada pela letra C. E a mista, medida em ohms e representada pela letra Z, né? Então, na corrente alternada, o que vai acontecer com essas cargas? A carga resistiva, a única função dela é dissipar calor. Nós estamos falando aqui circuito elétrico, tá? Circuito eletrônico, resistor, tem outras funções além de dissipar calor. Na carga indutiva, função dela em corrente alternada, produzir campo magnético e indução eletromagnética para poder movimentar os motores, para que os transformadores consigam desempenhar a sua função. Capacitores, em corrente alternada, produz campo elétrico e há circulação de corrente. O capacitor tem uma função muito importante em corrente alternada, que é correção do fator de potência, que nós vamos ver daqui a pouco. Algumas aulas para frente, né? E a nossa querida carga mista, hein? Vai depender da combinação dessas cargas, né? Então, revisando o que é reatância. Quando nós temos uma carga indutiva, a reatância é representada pela letra XL e a fórmula 2πfL, medida em ohms. Já fizeram muitos exercícios disso, né? Já a reatância capacitiva, XC é igual a 1 sobre 2πfC, medida em ohms. E a impedância, representada pela letra Z, é medida em ohms e vai depender da combinação. Certo? Para fechar a nossa revisão, faseamento. Prestem muita atenção. Se a carga é puramente resistiva, corrente em fase com a tensão. Se ela é indutiva, a corrente está atrasada em relação à tensão 90 graus, carga puramente indutiva. Já a capacitiva, adiantada, 90 graus. E a mista? A mista pode estar atrasada, como pode estar adiantada. E o grau de defasagem vai depender da predominância da reatância. Ok? Aqui está escrito nunca faseada, mas tem um caso que você consegue fasear, tá? Então, vamos lá. Finalmente, pessoal, o que é uma carga mista? Carga mista é a combinação de 2 ou 3 cargas do tipo resistiva, indutiva ou capacitiva, dispostas tanto em série como em paralelo. Essa combinação de cargas é conhecida como impedância, medida em ohms e representada pela letra Z. Então, olha só algumas cargas mistas aqui, ó. Secador de cabelo tem resistência e tem indutância. O rádio tem de tudo. O circuito eletrônico tem de tudo, tanto impedância como capacitância como resistência. Micro-ondas tem um baita de um capacitor e o magnetron é uma carga indutiva. O magnetron é a peça responsável por fazer as ondas de ultrassom. E temos aqui o ventilador de teto, que ele possui um capacitor em série para poder fazer aquele campo magnético girante no circuito monofásico. Legal? Então vamos começar. Nós vamos estudar 6 tipos de cargas mistas, tá? A primeira que vamos estudar é essa aqui, ó. O RL série. O que é um RL série? Nós temos uma resistência em série com uma indutância. Em série, vejam só, uma resistência e uma indutância. Então, como que eu calculo a impedância desse circuito? Essa combinação de 2 cargas, uma resistiva e uma indutiva.
A impedância vai ser igual a resistência ao quadrado mais o XL, ou seja, a minha reatância indutiva ao quadrado. Tudo isso tirando a raiz quadrada depois, né? A tensão. Outra coisa, vocês estão acostumados lá em corrente contínua que a tensão na fonte é igual à soma das quedas de tensão dos componentes no circuito de série. Pois é, mas nas cargas mistas isso não acontece. A tensão vai ser distribuída de forma quadrática. A tensão no resistor ao quadrado mais a tensão no indutor ao quadrado e tirado a raiz quadrada que vai me dar o meu VT. Minha tensão total no circuito, tá? Não é uma soma direta. Certo? Se você quiser saber só a tensão no resistor, R vezes I, lei de Ohm. A tensão no indutor, XL, a sua reatância, que você já sabe calcular, vezes a corrente. Lembrando que a corrente nesse circuito é um circuito série, né? Então a corrente é a mesma no resistor e é a mesma no indutor. Então simplesmente a tensão da fonte dividido pela impedância. E sabemos que corrente do circuito é igual a corrente no resistor, que é igual a corrente no indutor. Correto? E o faseamento, hein? O nosso querido ângulo de defasagem. Pois é. Vai ser um cálculo chamado de arco cosseno. Na sua calculadora é conhecida como cosseno a menos 1. Você vai pegar a resistência, dividir pela impedância que você calculou, fazer o arco cosseno na calculadora, você vai saber o ângulo de defasagem. Certo? Vamos fazer um cálculo prático aqui para ficar bem claro. Olha só, que legal, galera. Vamos pegar esse contator, que vocês conhecem muito bem de comandos elétricos. Sabemos que um contator ele é formado por uma bobina. Então, essa bobina ela tem uma resistência, não um resistor em série, ou seja, a resistência daqueles monte de fios enrolados. Então, eu peguei um contator que eu tenho aqui em bancada, em casa, fiz alguns ensaios nele e descobri que o meu contator ele é uma bobina e essa bobina tem 135 ohms de resistência e 4,76 henries de indutância. Depois eu mostro vocês como que eu cheguei a esses valores, tá? Fazendo aqui na minha bancada, aqui, medindo corrente, fazendo vários testes. Então, esse contator alimentado em corrente alternada equivale a isso aqui, ó, uma resistência em série com uma indutância. Certo? Lembrando que essa resistência não é aquele resistor de verdade, não. É representado pela resistência dos fios enrolados da bobina. A tensão aqui na minha casa no momento do teste era 126 volts e a frequência 60. Então, de cara, galera, qual que é a reatância indutiva desse contator, hein? 2πfL, calculando 1.795 ohms. Qual é a impedância? Eu já tenho a resistência, 135. Acabei de calcular a reatância, 1.795. Esse cara ao quadrado, soma tudo, tira a raiz quadrada. Então, a impedância do meu circuito é 1.800 ohms. Olha que legal. Vejam que não é uma soma direta. Se você somar 1.795 com 135, vai dar mais do que 1.800. Legal? Poxa, legal. E qual que é a corrente do meu circuito? A tensão que está sendo alimentada, 126 volts, dividido pela impedância, que deu 70 miliamperes. Tá, aí eu alimentei meu contator aqui na minha bancada em corrente alternada e sabemos que nós tivemos uma defasagem, né? E qual que é essa defasagem? Ou seja, quantos graus a corrente está atrasada em relação à tensão? Fácil. Resistência dividido pela impedância. 135 ohms dividido por 1.800 ohms, que é a minha impedância. Deu 85,7 graus. Olha só, o 90 está aqui, né? Se fosse uma carga puramente indutiva, sabemos que a corrente estaria começando aqui no 90. Como é uma carga mista, eu tenho aqui 85 graus de defasagem. Então a minha corrente está começando aqui, ó, um pouquinho antes do 90.
Agora, quando temos uma carga em que o seu ângulo de defasagem é muito próximo de 90, ou a diferença entre a resistência e a reatância indutiva são muito grandes entre elas, nós podemos dizer que esta carga mista, esse contator, ele é uma carga mista? Sim, mas é uma carga predominantemente indutiva. Ele predomina, a reatância indutiva predomina em relação à resistência. Então, às vezes, na prática, a gente trata isso como carga indutiva, devido a essa diferença entre a reatância e sua resistência. Mas, no real, ele é uma carga mista. No caso aqui, um ângulo de 85. Legal, pessoal? Circuito RL série. Estou preparando agora o circuito RL paralelo. Eu vou utilizar um secador de cabelo para poder fazer os ensaios, os testes. Sabemos que o secador de cabelo tem o motor, né, que circula o ar, tem uma resistência que o ar precisa de estar aquecido. Legal? Até mais. Tchau.